Estarei aqui, né, meus irmãos, trazendo a palavra de Deus mais uma vez, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Sabemos, meus irmãos, que nós temos, né, vivido os tempos trabalhosos, né, tempos que é chegado o tempo do fim, é chegado que a hora que, né, a qualquer momento Deus vai arrebatar sua igreja, vai buscar sua igreja, né? E sabemos que nós temos que estarmos preparados para este momento, né? E sabemos que a cada dia nós temos que afastarmos do pecado, né? Sabemos que cada dia temos que viver a santificação do corpo, da alma e do espírito. Sabemos que nós temos que vivermos, né? Porque o Cristo foi um grande exemplo, né? Que nós possamos, né, pegar o exemplo de Cristo. Sabemos que nós temos que andarmos como Cristo andou, né? Para nós termos o direito de sermos salvos. Amém? E hoje a palavra se encontra em Mateus, capítulo 7, e o versículo 13, que vai dizer assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis, porque porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a verdade má produz frutos maus? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, cortar-se e lançar-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. A palavra de hoje está dizendo, né, meus irmãos, bem claro para nós, o caminho que nós devemos seguir. E o Senhor fala aqui, ó: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né? Sabemos, né, meus irmãos, que temos dois caminhos, né? E nesse primeiro, né, versículo que nós lemos, do versículo 13, né, tá dizendo sobre, né, a porta larga. Né? Tá dizendo sobre, né, que é o caminho que leva à perdição, que leva você diretamente para o inferno, que leva você, né, a praticar a iniquidade, é aquilo que não é a vontade de Deus, a praticar o pecado, né? Então, meus irmãos, né, muitos são os que andam por ela. Né? Sabemos, meus irmãos, que estamos em tempo onde vemos muito isso. E é até aqueles, meus irmãos, que se encontram dentro da casa de Deus, que estão, né, se fingindo, né, que estão ali, né,
que pregam a palavra de Deus. Eu, você, qualquer um de nós pode pregarmos, mas só Deus conhece o seu coração, né? E vemos, meus irmãos, né, muitas pessoas caminhando, né, diretamente para o inferno. Eu fico, sabe, meus irmãos, meu coração parte quando eu chego na igreja, né, e vemos, né, aquelas pessoas ali, escutam a palavra de Deus, né, mas não dão ligança, estão, né, com os ouvidos tapados, né, não querendo escutar a vontade de Deus. Mas, né, meus irmãos, é triste, né, nós vemos uma coisa dessa, né, Deus também, né, ele fica triste, né, por ver, né, quantas pessoas, né, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, a todo momento. Nós vemos a palavra de Deus cumprindo, mas mesmo assim as pessoas não acordam, não vê, né, não dão ouvidos à voz de Deus, mesmo assim, meus irmãos. Mas isso é tudo para a cumprição da palavra, porque senão a palavra de Deus fica como mentirosa, né? Agora no versículo 14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem, né? É poucos, é nós, meus amados irmãos, é eu, é você que anda no caminho, que obedece, que escuta a voz de Deus quando Deus fala isso, e é isso que você vai fazer, né? E nós obedecemos a voz de Deus. Mas também tem aqueles, né, que desobedecem, que não agradam a Deus, né, pelas tuas obras, né? E sabemos, né, que esse caminho que nós estamos seguindo, né, a caminhada tá, né, cansativa, né, mas mesmo assim Deus nos sustenta, nos dá graça. Às vezes é prova na igreja, é prova em casa, é prova na família, mas nunca nós desistimos, porque nós podemos ver que Cristo venceu, nós podemos ver, né, que Cristo sofreu por nós, por mim e você, né, e sabemos, né, que cada dia nós temos que nos aproximarmos, né, da vontade de Deus, praticarmos mais, né, a palavra de Deus, né. Temos que fazer conforme a vontade de Deus, porque o caminho que nós seguimos é estreito, a porta é estreita, né? Tem dois caminhos, como eu já disse, né? E nós temos, né, a total liberdade de escolher, né, este caminho, né? Continuamos aqui, meus irmãos, no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sabemos, né, meus irmãos, que a palavra de Deus, né, como eu já disse, você pode pregar, né? Mas não sabemos se aquela pessoa está fazendo mesmo a vontade de Deus. Meus irmãos, até o diabo, se ele querer pegar a Bíblia e abrir, né? Porque o diabo tem os seus adébitos, né? Usam pessoas, né, que dão lugar a ele, né, para pregar a palavra de Deus. Agora é fácil pregar a palavra de Deus. Nossa, é muito fácil. Agora eu quero ver, meus amados irmãos, quero ver obedecer, né? Quero ver a pessoa, né, sofrer pelo nome dele, né? Porque vemos, né, meus irmãos, dentro da igreja mesmo, né? A pessoa vai lá, tá só no terno, a saia, né, abaixo do joelho, né? Tá na doutrina, vamos dizer assim. Mas o coração só Deus conhece, só Deus sabe, né, o que ele faz na casa dele, né? Só Deus sabe. Eu e você não devemos julgar, mas Deus sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo em cima de mim, de você, de cada um de nós. E sabemos, meus irmãos, que naquele dia nós vamos prestar-nos conta. E olha, diz mais, porque seus frutos, né? Versículo 16. Porque seus frutos os conhecereis, porque porventura
colhem-se uva nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Não tem como, né, meus irmãos? Pelo fruto da pessoa a gente conhece, tipo, se você faz a vontade de Deus ali, Deus mostra, ó, aquela pessoa ali tá fazendo isso e tal. Aquela pessoa ali, ela né, falta buscar mais, né? Tem uma coisa nela que eu não agrado, ou nele que eu não me agrado, não tô se agradando, e tudo que ela está pregando ali, né? Porque, tipo assim, meus irmãos, Deus usa mesmo. Sabemos, né, que existe o diabo e sabemos que existe Deus. Então, o diabo, ele é astuto, meus amados irmãos. Então, o diabo, ele também tem, né, como usar seus adeptos, como eu já disse, né? E sabemos que muitas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. E, às vezes, né, nós olhamos para a aparência da pessoa, nossa, aquela pessoa ali, ó, faz a vontade de Deus, aquela pessoa ali é uma bênção de Deus. Será mesmo, meus irmãos? Será que aquela pessoa não está desagradando a Deus? Porque somente Deus conhece o coração do homem e da mulher, né, meus irmãos? Então temos, né, que prestarmos bem atenção, temos que estar na vigilância, não ir por homem ou por mulher, porque sabemos, meus irmãos, que nós temos que olhar somente para Jesus, somente seguir a Ele e obedecer a Ele, não dar honra e glória a homem, porque da mesma forma, né, que Deus usa um servo ou uma serva de Deus, se ele começar a se exaltar, Deus abate de novo, porque quem tem que ser glorificado aqui é Deus, somente Ele, a glória é dele, tudo é dele, foi Ele que criou, né? Então sabemos que nós, carne, somos pó da terra, né? Sabemos que aqui, ó, se nós morremos aqui hoje, amanhã nós estamos fedendo já, né? E muitas pessoas são assim, quer ser maior do que os outros, quer humilhar os outros pela forma que ela prega ou pela forma que ela canta, pela forma que Deus usa ela. Sabemos, meus irmãos, que da mesma forma que Deus deu um dom para você ou para mim, Ele pode dar para outra pessoa e mais além ainda. Porque Deus é assim, meus amados. E nós sabemos que é nós que precisamos de Deus e não Deus que precisa de nós, né? Porque, e como diz aqui, ó, não colhe uvas no lugar de espinheiro, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore que produz más frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Tá falando de nós, meus amados irmãos. De nós, a palavra está dizendo, né? Que sabemos se nós fazermos como a palavra de Deus manda, como a palavra de Deus quer, né? A gente está plantando para colher amanhã, né? Se nós fazermos a vontade de Deus, né? Com amor, ou, né? Vou fazer a vontade de Deus só porque, né? Para mim perder minha salvação. Mas Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece o seu coração, meu irmão. E Ele sabe se você está fazendo por amor ou se você está fazendo por força, né? Sabemos, meus irmãos, que se nós plantarmos uma coisa boa aqui, hoje, né? Sabemos que amanhã colheremos, né? Os bons frutos, né? Cristo é o ceifeiro, né? O ceifeiro, né? E amanhã Ele vai, né? Nos recolher e nós vamos colher, né? A gente plantou, né? E amanhã nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, então se nós fizermos e agradamos a Deus, obedecemos a palavra de Deus como ela deve ser, né? Obedecida, como ela deve ser praticada, nós vamos ter, né? Vamos colher, né? O direito
né, da salvação. Porque se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher somente coisas boas, né? Porque nós sabemos que Deus só tem o melhor para mim e para você, mas basta nós obedecermos, praticarmos, né, a vontade dele, né? Então temos que a cada dia nos afastar do pecado, aquilo que desagrada a Deus, porque nós sabemos, meus irmãos, nós não somos criança, nós não somos, né, não nascemos ontem. Eu estou dizendo aqui, né, é pra gente que já sabemos e, né, queremos, né, cada dia nos afastar do pecado, a cada dia, né, ter o direito de salvar a nossa vida, porque nós sabemos também, meus irmãos, que se nós, né, obedecermos, né, a Deus, Ele vai nos salvar, né? E sabemos também, né, meus irmãos, que tem um mau frutos. É aqueles que fazem a obra de Deus só por fazer, que eu não quero saber, que não sei o quê. Que eu tô tão cansado que eu não vou na igreja hoje. Deixa pra amanhã. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, será que você sabe, meu irmão, o que te pertence, o que te aguarda amanhã? Será, meus irmãos, aquelas pessoas, né, que vamos dizer que estão no mundo, elas agradam a Deus? Não, porque o que afasta a presença de mim e de você é o pecado, meus irmãos. Porque Deus, Ele não ama o que no mundo tem, que é só pecado, é só sujeira, mas Ele ama a cada alma. Ele ama a minha alma, a sua alma, e Ele quer sim salvar, mas isso depende de mim, de você, né? E muitas pessoas, né, meus irmãos, não fazem a vontade de Deus, conhecem a palavra de Deus, né, mas não praticam, né, não acorda, não vê, nem que o Senhor Jesus está voltando, e a cada dia a pessoa se suja mais naquela lama do pecado, a cada dia ela se afunda mais, que não quer nem saber, Jesus vai voltar, para quando que vai voltar, nunca volta. Ei, o meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. O Senhor pode voltar daqui a algumas horas, ou Ele pode voltar amanhã, ou Ele pode voltar depois da manhã, só Deus é quem sabe. Nós não sabemos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós estarmos preparados a todo tempo, né? Continuando aqui, meus irmãos. E diz assim a palavra: e assim pelos seus frutos os conhecereis. Não, pulei. Né? O versículo 19, meus irmãos, perdão. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, aonde? O inferno. Todas as almas que não fazemos a vontade de Deus, ou se nós conhecermos e não praticarmos a verdade, vamos ir para o inferno, né? Sabemos, né, meus irmãos, né? Que se nós não obedecermos, se nós não fazermos a vontade de Deus, infelizmente, né, a pessoa vai para onde? Para o inferno. Muitos perguntam, qualquer um: você quer ir para o inferno? Não, quero não. Mas será que faz a vontade de Deus? Será, meus irmãos? Falar que não vai é fácil. Mas eu quero ver você buscar pelo caminho do céu e obedecer a palavra de Deus como ela deve ser obedecida. Eu quero ver, meus irmãos. Falar é fácil, né? Eu sirvo a Deus, eu confio em Deus, mas será que obedece a Deus? Será, meus irmãos? Será que vai ter o direito da salvação? Ei, crê em Deus? Até o diabo crê e estremece, mas ele obedece? Ele queria ser mais do que Deus, não é, meus irmãos? Então, né? Confiar em Deus, todos confiam. Agora eu quero ver você seguir o caminho como deve ser seguido, obedecer a palavra. Meus irmãos, não é fácil não, né? Mas para nós que não queremos ir para o inferno,
temos que obedecer a palavra de Deus, para nós termos o direito da salvação. Agora, no versículo 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilha? Vê, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui que nós temos que fazer a vontade do Pai que está no céu, né? Como nós acabamos de falar aqui, né? Que nós temos que seguir a palavra de Deus, temos que obedecermos, né? Para nós termos o direito da salvação. E muitos naquele dia chegarão a Deus: ó Senhor, eu não profetizei do seu nome, eu não expulsei demônios, né? Não fizemos milagres e maravilhas em teu nome? Meus irmãos, é como eu disse, né? Se você usar o nome de Deus é poderoso, meus irmãos. Até uma pessoa que é, né, macumbeiro, católico, qualquer um, se falar o nome, em nome de Jesus, o nome do Senhor é poderoso, né? Sabemos que também o diabo ele usa, né, pessoas, né, tipo assim, pessoas que já são usadas por ele, aí o diabo usa aquela pessoa lá: foi curado, que não sei onde que tá, né? Deus me curou, mas vai saber que Deus é esse que eles estão clamando, meus irmãos, né? Deus existe um e deuses existem vários, né? Então temos que escolher, né, a quem obedecer, ou a Deus ou ao diabo, né? Se você pratica o pecado, você está obedecendo o diabo. Se você, né, obedece a palavra de Deus, você está servindo a Deus, está obedecendo a Deus, né? É sinal de que eu e você quer morar no céu com Deus, né? Mas vemos, né, meus irmãos? Tem muitas pessoas que vai chegar naquele dia e vai falar: Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, ô Senhor, eu recebi um carro, ô Senhor, eu ganhei uma casa, né? Meus irmãos, olha só, Deus, ele dá sim, se você orar com fé, ele dá mesmo. Mas olha só, tem uma coisa: receber bênção, receber milagre, Deus dá. Mas isso não te leva o direito da salvação, não. Só porque você recebeu isso de Deus ou aquilo de Deus, tá insinuando que você já tá salvo. Não, né? Porque Deus é o quê? Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Então ele vai fazer justiça por mim e por você. Se você praticou o mal, você vai receber o mal, que é a morada no inferno. E se você praticou o bem, fez o bem, obedeceu a palavra de Deus, você vai ter o direito do céu, né? O direito da salvação, né? E olha o que o Senhor vai dizer naquele dia para essas pessoas que chegarem a Ele. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vê, meus amados irmãos, para nós que estamos, né, querendo morar no céu e errarmos naquele dia que o Senhor vir, sabendo que aquilo é errado, escutaram uma palavra dessa? Apartai-vos de mim, que eu nunca os conheci, né? Vós que praticam a iniquidade, é o pecado, né? Por isso, meus amados irmãos, temos que estar na oração a cada dia, pedindo todo dia ao Senhor: Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, fui falho disso, Senhor, me perdoa, né? Temos que estar vigilante, né? Temos que estar em 3 coisas, meus amados irmãos, que é no jejum, da oração e da vigilância, né? Porque nós não sabemos, meus amados irmãos, quando o Senhor virá, né? Então, meus amados irmãos, o Senhor vai dizer abertamente naquele dia, né? Sem medo de errar: você fez isso,
você vai receber aquilo que você plantou. Então, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Pensa, meus amados irmãos, se reflete agora, pense comigo, neste momento. O Senhor dizendo isso para você, né? Mas Deus, Ele é misericordioso, que Ele está dando tempo para mim, para você. Basta nós aproveitarmos esse tempo, esse pouco de tempo, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Estamos vendo, né, que Deus a cada dia está voltando. Então temos que estarmos preparados e vigilantes e atentos. Amém, meus irmãos? Se reflete nessa palavra que eu disse, né? Diretamente do céu para mim, porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Amém, meus irmãos? Ficam todos, né, na santa paz, na gloriosa paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos.